Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que evangelista Manuel Silva Messa, quero estar deixando uma passagem bíblica para os vossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo 2, versículo 13. Título da leitura: Jesus purifica o templo. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um arrazogue de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinais nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo, do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Nós podemos observarmos a palavra do Senhor, aqui o Senhor falando acerca do templo, do zelo da casa de Deus. Nós, todos seres humanos, somos templo e morada de Deus, casa do Espírito Santo de Deus. E para nós sermos habitados pelo Senhor, nós temos que nos purificar de todos os nossos pecados através da aceitação da palavra do Senhor, propondo dentro dos nossos próprios corações em ter uma vida de obediência, perseverança, dedicação, comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, para que assim nós possamos nos tornarmos casa e morada de Deus. Não tem como o homem, a mulher, se tornar casa espiritual se ele não se lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para termos uma vida de acordo e em conformidade com toda a palavra do Senhor, temos que lermos as Escrituras Sagradas, procurarmos retermos todas as promessas e tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, procurando aplicá-la sobre a nossa própria vida, mantendo uma vida de regra de fé,
comunhão com o Espírito Santo e procurando observarmos as leis do Senhor, as guardando dentro dos nossos corações e fazendo o querer e a vontade do Senhor. Então aqui nós podemos observar que Jesus estava ali, próximo à Páscoa dos judeus, e subiu a Jerusalém. E Jesus ali viu algo que desagradou a ele e ao Pai, ao nosso Deus, porque as pessoas estavam fazendo do templo, da casa de Deus, lugar de vendas de bois e pombos, e os cambiadores assentados, eles estavam ali fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. E a casa de Deus é para nós ouvirmos a palavra do Senhor e colocarmos em prática aquilo que temos aprendido. Aqui no verso 15 diz assim: e tendo feito um arrazogue, ou seja, espalhado a multidão, e tendo feito um arrozegue de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Ali Jesus Cristo, quando viu o povo fazendo da casa de Deus ali uma casa de comércio, ele chegou, lançou tudo por terra e expulsou todos aqueles que estavam vendendo dentro da casa do Senhor. A casa de Deus é um lugar onde nós vamos para ouvirmos a palavra de Deus. Não é casa de comércio, mas sim a casa que nós devemos prestarmos um culto de adoração, louvores, a gratidão a Deus pelo que Ele tem feito sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. O número 16 diz assim: e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Então a casa de Deus, ela não é uma casa de vendas. Nós não podemos fazer da casa de Deus casa de venda. Mas aqueles que agem desta forma, o Senhor manda que tire, para que não faça da casa do Senhor a casa de vendas. No número 17 diz assim: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Antes o Senhor tinha alertado os seus discípulos que o zelo pela casa de Deus devorava ao Senhor Jesus Cristo, por ver tanta incredulidade e as pessoas fazendo da casa de Deus casa de comércio, e ali aonde eles vendiam, faziam troca, e ali não estava agradando ao Senhor, e os discípulos ali compreenderam. Número 18: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Então aqui Jesus responde para eles desta forma. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Aqui Jesus Cristo estava falando do templo, do seu corpo, que ia ser morto, ia ser crucificado na cruz do Calvário, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria dos mortos, e ali seria levantado a igreja do Senhor, a igreja primitiva, para ali estar ministrando a palavra do Senhor. O número 20 diz assim: disseram-lhe, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Jesus torna a falar com os judeus, mas ele falava do templo do seu corpo. Ali Jesus estava falando e explicando para eles que ali não era o templo em si,
aonde ele se reunia, mas Jesus Cristo estava falando do templo, do seu corpo, que é a casa e morada do Pai Celestial. Nosso corpo é o templo e morada de Deus. Por isso devemos cuidar do nosso corpo, para estarmos nos apresentando diante do Senhor nosso Deus. Número 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então ali, os discípulos e os judeus que ouviram as ministrações da palavra de Deus pelos lábios do Senhor Jesus Cristo, creram na palavra, porque eles acreditaram, porque Jesus já tinha avisado. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E todos aqueles quanto ouviram esta ministração, lembraram-se e creram que o Senhor já tinha avisado para eles que ele ressuscitaria dos mortos. Ele estava falando do templo do seu corpo, para que assim se cumprisse as Escrituras sagradas sobre a vida do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Número 23. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então muitos daqueles que estavam ali, vendo os sinais que Jesus operava, creram no seu nome, porque Jesus transmitia paz, alegria e confiança para aqueles que ouviam a sua palavra. E aqueles que ouviram a palavra do Senhor de bom grado, creram e receberam a palavra de Deus em seus corações. Número 24 diz assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Meus amados e queridos irmãos, Jesus, ele nos conhece, a nossa vida, nossa maneira de ser, nosso modo de proceder e tudo que nós fazemos. Não precisa que ninguém fale acerca das nossas vidas para o Senhor, porque ele nos conhece por dentro e por fora, porque aos olhos do Senhor nós somos como um cristal transparente, pois os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Então, diante dos olhos de Deus, não há quem possa se ocultar, mesmo cometendo as coisas. Aos olhos dos homens que eles não vê, o Senhor está vendo, às escondidas, aquilo que você está cometendo e praticando. Número 25, o último versículo de João, capítulo 2, a partir do versículo 13, o qual nós estamos lendo, o último versículo. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, ou seja, o que havia dentro do coração do homem e do coração da mulher. Por isso a Bíblia Sagrada é bem clara e nos relata de tudo que o homem se deve guardar. Guarda o seu coração, porque o seu coração, do coração do homem procede a saída da vida. Então, de tudo que o homem deve guardar, guarda o seu coração, para que assim o amor, a graça, a bondade, a fidelidade e as multidões das misericórdias do Senhor possa abranger todas as áreas da sua vida, para que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Neste momento eu quero estar orando pela sua vida, pelo seu lar, pelos seus familiares, para que a graça, o poder, a bondade e o amor do Senhor possa fluir sobre a sua vida e sobre o seu coração. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra,
Neste momento santo e glorioso, Papai querido, coloco-me diante da Tua presença. Eu suplico pela vida deste homem, pela vida desta mulher, pela vida deste jovem, desta jovem, essas pessoas que estão hospitalizadas nos leitos de dor, de enfermidade, as vidas nas UTIs. Papai querido, este mal que está assolando todas as nações, que o Senhor tenhas compaixão, misericórdia. Papai querido, salva, cura, liberta, transforma. Entra com providências divinas, Senhor, sobre a face dessa terra, sobre todas as vidas, sobre todos os corações. Papai querido, coloca as tuas mãos, traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a restauração dentro deste lar, sobre a vida desta família. Papai querido, repreendo todos os vícios malignos, todos os dardos inflamados das trevas contra a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Confirma, Pai, as tuas maravilhas pelo teu Espírito Santo. Visita, Pai, aqueles que estão hospitalizados nos leitos de dor, cancerosos, adéticos, aqueles que estão no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Senhor, as vidas que estão, Pai, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Salva, Senhor, cura, liberta, transforma. Senhor, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, alcoólatras, os andarilhos. Senhor, as vidas nos manicômios, nos leprosários. Salva, Senhor, cura, liberta, transforma. Toca nos rins, nos pulmões, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, a cervical. Arranca todo tipo de mal, todo tipo de enfermidade. Toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Confirma, Pai, a cura, o milagre, a vitória, a libertação. Entrega a todos na palma das tuas mãos, Senhor. Curados, libertos, transformados. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe a todos. Que a graça, o poder, a bondade e o amor do Senhor seja sempre sobre as vossas vidas e sobre os vossos corações. Em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor.